Imagine um mundo onde uma besta misteriosa tece silenciosamente sua teia enganosa em torno de todos os aspectos de nossas vidas, controlando o que compramos, o que acreditamos e até mesmo como nos vemos. Apocalipse 13 sugere esse cenário. Mas e se eu lhe dissesse que isso não é apenas uma profecia distante? Está acontecendo agora mesmo. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nos paralelos arrepiantes entre a profecia antiga e a realidade de hoje. Descobriremos como os crentes estão sendo condicionados a aceitar esse engano sem questionar. Mas não tenha medo. Existem ferramentas com as quais podemos nos munir para permanecermos firmes na verdade. Então, antes de começarmos, lembre-se de se inscrever e nos contar nos comentários de onde você e quais milagres Jesus realizou em sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e estará sempre com você. Apocalipse 13, 1-4 revela uma visão angustiante que tem estimulado inúmeras interpretações, fazendo com que muitos ponderem sobre a intrincada tapeçaria de simbolismo tecida nesses versículos. Dentro dessas linhas, uma fera temível emerge do mar tumultuado, uma criatura marcada por seus 10 chifres e coroada com nomes blasfemos. Esta besta não é apenas uma personificação do terror, mas também um modelo para o engano, transformando a admiração em submissão entre os espectadores. O dragão, a antiga serpente que é Satanás, imbui esta criatura de poder, tecendo uma narrativa de engano que o mundo abraça de boa vontade. Nesta passagem, deparamo-nos com a resposta aterrorizada do mundo. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Estas perguntas retóricas são mais do que meras expressões de admiração ou medo. São o canto da sereia do engano, obrigando a humanidade a uma falsa soberania. Aqui, a sutileza do engano é claramente visível, onde a reverência se mascara como verdade e a fidelidade espiritual se transforma em idolatria. Para compreender este engano, devemos primeiro reconhecer o carisma e o encanto sedutor da besta. Não é apenas a demonstração de poder que cativa o mundo, mas a sua capacidade de falsificar a divindade. Muito parecido com a serpente no Jardim do Éden, a besta no Apocalipse encanta e engana, posicionando-se tanto como salvadora quanto como governante. O mundo, no seu anseio por ordem e segurança no meio do caos, é seduzido pelo verniz de autoridade e poder que a besta exibe. Este é um espelho dos nossos desejos, um reflexo de quão facilmente a admiração pode se transformar em seguimento. O poder concedido à besta pelo dragão não é apenas enérgico, é emblemático. Esta transferência de poder simboliza uma guerra espiritual mais ampla, onde o engano é a arma principal. A preferência do dragão pela sutileza em vez da força pura marca o início de uma vasta campanha de manipulação espiritual. A besta, adornada com a autoridade do dragão, encarna um reino falso que se opõe fortemente à verdade divina. O que é verdadeiramente assustador é a disposição do mundo em venerar aquilo que deve ser abordado com cautela e discernimento. A admiração e a veneração coletivas reveladas por este encontro ilustram a vulnerabilidade da humanidade às falsas verdades. Este tema ressoa mais profundamente no contexto do Apocalipse, levando a uma exploração de quão facilmente o engano permeia a estrutura da fé e da crença. Para resistir a tal engano, a consciência e o discernimento tornam-se cruciais. Reconhecer os sinais de engano exige um compromisso inabalável com a vigilância espiritual. Estas palavras registradas no Apocalipse não são apenas advertências antigas, mas guias atemporais que nos exortam a buscar a verdade com diligência. O fascínio do carisma, a promessa de poder e a sedução da segurança são tentações poderosas. A besta promete tudo em troca de lealdade cega, e é aí que reside o desafio principal: discernir a mentira envolta em um disfarce de verdade. Ao compreender o simbolismo de Apocalipse 13, a ascensão da besta sinaliza uma consciência crucial da suscetibilidade inerente do mundo à idolatria. Serve como um toque de clarim para examinar onde a admiração se torna adoração, para discernir onde o poder se torna um falso fundamento. A visão da besta é um espelho reflexivo da luta perpétua da humanidade contra o engano, instando a um retorno à espiritualidade autêntica, alicerçada na verdade. Não se pode ignorar as implicações destes versículos na sociedade contemporânea.
À medida que os paralelos modernos se avolumam, encontramos-nos enredados numa era digital onde os limites entre a verdade e o engano se confundem frequentemente. Os acontecimentos desenrolam-se a uma velocidade impressionante, figuras carismáticas surgem e desaparecem rapidamente, ecoando a narrativa esboçada no Apocalipse. Estes ecos servem como um lembrete da relevância duradoura da vigilância espiritual face a adversidades esmagadoras. A noção de guerra proposta nestes versículos não é meramente física, mas profundamente espiritual e ideológica, desafiando a autenticidade da nossa fé e a clareza das nossas convicções. A adoração da besta, equivalente a uma rendição coletiva, encoraja-nos a examinar de perto os ídolos do nosso tempo, sejam eles o poder, a segurança ou a estatura, e a questionar a autenticidade da nossa reverência. Incorporado neste capítulo está um convite à contemplação e ao discernimento espiritual. A jornada através desses versículos profundos nos incentiva a cultivar uma consciência que busca a verdade divina em vez do fascínio temporal, a espiritualidade genuína em vez da grandeza enganosa. Nisto, Apocalipse 13 não apenas adverte, mas também capacita aqueles que procuram permanecer firmes contra a sedução de imitações e divindades e reinos falsificados. Assim, Apocalipse 13, 1:4 torna-se um guia no vasto cenário da profecia bíblica, instruindo-nos sobre a natureza do engano e a necessidade de discernimento. Desafia-nos a ver além da superfície, a questionar a narrativa e a permanecer firmes na nossa busca da verdade espiritual, no meio do clamor de revelações falsas que giram à nossa volta. A vitória final não reside em sucumbir ao fascínio da besta, mas em reconhecer e incorporar as verdades eternas que transcendem os enganos temporários. No cerne de Apocalipse 13, 11-14, encontramos a segunda besta, uma figura conhecida como falso profeta, cujo papel é ao mesmo tempo hipnotizante e traiçoeiro. Esta criatura emerge da terra, distinta da primeira besta que habitava o mar, e possui 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. É uma entidade envolta em engano, empunhando a dualidade de aparência gentis e vozes que ecoam malevolência. O poder da sua voz espelha a antiga serpente, um sussurro ao mesmo tempo sedutor e autoritário, atraindo o mundo para um encantamento perigoso. Esta besta realiza grandes sinais, até mesmo invocando o fogo do céu. Um espetáculo destinado não apenas a surpreender, mas a enganar aqueles que habitam na terra. O conceito de falsos milagres vai além do mero ato de ilusão. É uma manipulação orquestrada, uma grande exibição destinada a ecoar atos divinos, mas que, em última análise, tem como objetivo desviar a adoração para a besta. Num contexto moderno, podem ser traçados paralelos entre líderes carismáticos e figuras influentes que cativam as massas com a sua presença convincente e promessas grandiosas. São indivíduos que, com o poder dos meios de comunicação social, transmitem mensagens através dos continentes, mudando percepções e alterando realidades, tal como o falso profeta influenciando a humanidade através de sinais milagrosos. Consideremos o papel da tecnologia, que se tornou um domínio de maravilhas modernas. A inteligência artificial, por exemplo, pode exibir conhecimento, criar criações e curar experiências que beiram o milagroso de uma perspectiva histórica. No entanto, envolto neste brilho está o potencial para o engano. Pense em sistemas de inteligência artificial que simulam empatia, preveem o comportamento humano e até influenciam decisões, tudo dentro de uma estrutura projetada para servir, mas que poderia facilmente ser reaproveitada para guiar a humanidade em direções desconhecidas por ela. Aqui, a sedução não reside nas máquinas em si, mas na nossa fé cega na sua benevolência e infalibilidade. Isto reflete os sinais realizados pelo falso profeta, atraentes em sua sofisticação e natureza aparentemente milagrosa. Esta narrativa moderna convida a um olhar introspectivo sobre o fascínio sedutor do progresso, um caminho que parece iluminado pelo farol do avanço e da promessa. Contudo, não é neste mesmo brilho, nesta iluminação aparentemente sem paralelo, que muitas vezes se escondem as sombras da manipulação e do controlo. Esta mesma dinâmica é o que mantém vivo o paralelo entre o falso profeta do Apocalipse e a sociedade moderna,
um espetáculo de maravilha que vela uma batalha espiritual subtil, ecoando a voz do dragão sob o disfarce de inovação. No Apocalipse, o fogo extraído dos céus pode ser interpretado como uma falsificação do fogo divino do Sinai, uma imitação blasfema dos atos santos de Deus. Hoje, testemunhamos incêndios digitais na forma de tendências virais, conteúdos cativantes e sensacionalismo que inflamam emoções e acendem movimentos. Estes são concebidos para cativar, para capturar a imaginação do público, muitas vezes confundindo a linha entre a realidade e o simulacro. Tais acontecimentos não são aleatórios, mas são meticulosamente elaborados para mudar ideologias, tal como os grandes sinais propostos pelo falso profeta, que funcionam para redirecionar a sinceridade e a devoção. No entanto, a analogia não se esgota na tecnologia ou nas figuras carismáticas. Ela se estende à própria estrutura da mídia e da comunicação. Imagine um mundo onde uma besta misteriosa tece silenciosamente sua teia enganosa em torno de todos os aspectos de nossas vidas, controlando o que compramos, o que acreditamos e até mesmo como nos vemos. Apocalipse 13 sugere esse cenário. Mas e se eu lhe dissesse que isso não é apenas uma profecia distante? Está acontecendo agora mesmo. Junte-se a mim enquanto mergulhamos nos paralelos arrepiantes entre a profecia antiga e a realidade de hoje. Descobriremos como os crentes estão sendo condicionados a aceitar esse engano sem questionar. Mas não tenha medo. Existem ferramentas com as quais podemos nos munir para permanecermos firmes na verdade. Então, antes de começarmos, lembre-se de se inscrever e nos contar nos comentários de onde você e quais milagres Jesus realizou em sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e estará sempre com você. Apocalipse 13, 1-4 revela uma visão angustiante que tem estimulado inúmeras interpretações, fazendo com que muitos ponderem sobre a intrincada tapeçaria de simbolismo tecida nesses versículos. Dentro dessas linhas, uma fera temível emerge do mar tumultuado, uma criatura marcada por seus 10 chifres e coroada com nomes blasfemos. Esta besta não é apenas uma personificação do terror, mas também um modelo para o engano, transformando a admiração em submissão entre os espectadores. O dragão, a antiga serpente que é Satanás, imbui esta criatura de poder, tecendo uma narrativa de engano que o mundo abraça de boa vontade. Nesta passagem, deparamo-nos com a resposta aterrorizada do mundo. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Estas perguntas retóricas são mais do que meras expressões de admiração ou medo. São o canto da sereia do engano, obrigando a humanidade a uma falsa soberania. Aqui, a sutileza do engano é claramente visível, onde a reverência se mascara como verdade e a fidelidade espiritual se transforma em idolatria. Para compreender este engano, devemos primeiro reconhecer o carisma e o encanto sedutor da besta. Não é apenas a demonstração de poder que cativa o mundo, mas a sua capacidade de falsificar a divindade. Muito parecido com a serpente no Jardim do Éden, a besta no Apocalipse encanta e engana, posicionando-se tanto como salvadora quanto como governante. O mundo, no seu anseio por ordem e segurança no meio do caos, é seduzido pelo verniz de autoridade e poder que a besta exibe. Este é um espelho dos nossos desejos, um reflexo de quão facilmente a admiração pode se transformar em seguimento. O poder concedido à besta pelo dragão não é apenas enérgico, é emblemático. Esta transferência de poder simboliza uma guerra espiritual mais ampla, onde o engano é a arma principal. A preferência do dragão pela sutileza em vez da força pura marca o início de uma vasta campanha de manipulação espiritual. A besta, adornada com a autoridade do dragão, encarna um reino falso que se opõe fortemente à verdade divina. O que é verdadeiramente assustador é a disposição do mundo em venerar aquilo que deve ser abordado com cautela e discernimento. A admiração e a veneração coletivas reveladas por este encontro ilustram a vulnerabilidade da humanidade às falsas verdades. Este tema ressoa mais profundamente no contexto do Apocalipse, levando a uma exploração de quão facilmente o engano permeia a estrutura da fé e da crença. Para resistir a tal engano, a consciência e o discernimento tornam-se cruciais. Reconhecer os sinais de engano exige um compromisso inabalável com a vigilância espiritual.
Estas palavras registradas no Apocalipse não são apenas advertências antigas, mas guias atemporais que nos exortam a buscar a verdade com diligência. O fascínio do carisma, a promessa de poder e a sedução da segurança são tentações poderosas. A besta promete tudo em troca de lealdade cega, e é aí que reside o desafio principal: discernir a mentira envolta em um disfarce de verdade. Ao compreender o simbolismo de Apocalipse 13, a ascensão da besta sinaliza uma consciência crucial da suscetibilidade inerente do mundo à idolatria. Serve como um toque de clarim para examinar onde a admiração se torna adoração, para discernir onde o poder se torna um falso fundamento. A visão da besta é um espelho reflexivo da luta perpétua da humanidade contra o engano, instando a um retorno à espiritualidade autêntica, alicerçada na verdade. Não se pode ignorar as implicações destes versículos na sociedade contemporânea. À medida que os paralelos modernos se avolumam, encontramos-nos enredados numa era digital onde os limites entre a verdade e o engano se confundem frequentemente. Os acontecimentos desenrolam-se a uma velocidade impressionante, figuras carismáticas surgem e desaparecem rapidamente, ecoando a narrativa esboçada no Apocalipse. Estes ecos servem como um lembrete da relevância duradoura da vigilância espiritual face a adversidades esmagadoras. A noção de guerra proposta nestes versículos não é meramente física, mas profundamente espiritual e ideológica, desafiando a autenticidade da nossa fé e a clareza das nossas convicções. A adoração da besta, equivalente a uma rendição coletiva, encoraja-nos a examinar de perto os ídolos do nosso tempo, sejam eles o poder, a segurança ou a estatura, e a questionar a autenticidade da nossa reverência. Incorporado neste capítulo está um convite à contemplação e ao discernimento espiritual. A jornada através desses versículos profundos nos incentiva a cultivar uma consciência que busca a verdade divina em vez do fascínio temporal, a espiritualidade genuína em vez da grandeza enganosa. Nisto, Apocalipse 13 não apenas adverte, mas também capacita aqueles que procuram permanecer firmes contra a sedução de imitações e divindades e reinos falsificados. Assim, Apocalipse 13, 1:4 torna-se um guia no vasto cenário da profecia bíblica, instruindo-nos sobre a natureza do engano e a necessidade de discernimento. Desafia-nos a ver além da superfície, a questionar a narrativa e a permanecer firmes na nossa busca da verdade espiritual, no meio do clamor de revelações falsas que giram à nossa volta. A vitória final não reside em sucumbir ao fascínio da besta, mas em reconhecer e incorporar as verdades eternas que transcendem os enganos temporários. No cerne de Apocalipse 13, 11-14, encontramos a segunda besta, uma figura conhecida como falso profeta, cujo papel é ao mesmo tempo hipnotizante e traiçoeiro. Esta criatura emerge da terra, distinta da primeira besta que habitava o mar, e possui 2 chifres como um cordeiro, mas fala como um dragão. É uma entidade envolta em engano, empunhando a dualidade de aparência gentis e vozes que ecoam malevolência. O poder da sua voz espelha a antiga serpente, um sussurro ao mesmo tempo sedutor e autoritário, atraindo o mundo para um encantamento perigoso. Esta besta realiza grandes sinais, até mesmo invocando o fogo do céu. Um espetáculo destinado não apenas a surpreender, mas a enganar aqueles que habitam na terra. O conceito de falsos milagres vai além do mero ato de ilusão. É uma manipulação orquestrada, uma grande exibição destinada a ecoar atos divinos, mas que, em última análise, tem como objetivo desviar a adoração para a besta. Num contexto moderno, podem ser traçados paralelos entre líderes carismáticos e figuras influentes que cativam as massas com a sua presença convincente e promessas grandiosas. São indivíduos que, com o poder dos meios de comunicação social, transmitem mensagens através dos continentes, mudando percepções e alterando realidades, tal como o falso profeta influenciando a humanidade através de sinais milagrosos. Consideremos o papel da tecnologia, que se tornou um domínio de maravilhas modernas. A inteligência artificial, por exemplo, pode exibir conhecimento, criar criações e curar experiências que beiram o milagroso de uma perspectiva histórica. No entanto, envolto neste brilho está o potencial para o engano.
Pense em sistemas de inteligência artificial que simulam empatia, preveem o comportamento humano e até influenciam decisões, tudo dentro de uma estrutura projetada para servir, mas que poderia facilmente ser reaproveitada para guiar a humanidade em direções desconhecidas por ela. Aqui, a sedução não reside nas máquinas em si, mas na nossa fé cega na sua benevolência e infalibilidade. Isto reflete os sinais realizados pelo falso profeta, atraentes em sua sofisticação e natureza aparentemente milagrosa. Esta narrativa moderna convida a um olhar introspectivo sobre o fascínio sedutor do progresso, um caminho que parece iluminado pelo farol do avanço e da promessa. Contudo, não é neste mesmo brilho, nesta iluminação aparentemente sem paralelo, que muitas vezes se escondem as sombras da manipulação e do controle. Esta mesma dinâmica é o que mantém vivo o paralelo entre o falso profeta do Apocalipse e a sociedade moderna, um espetáculo de maravilha que vela uma batalha espiritual subtil, ecoando a voz do dragão sob o disfarce de inovação. No Apocalipse, o fogo extraído dos céus pode ser interpretado como uma falsificação do fogo divino do Sinai, uma imitação blasfema dos atos santos de Deus. Hoje, testemunhamos incêndios digitais na forma de tendências virais, conteúdos cativantes e sensacionalismo que inflamam emoções e acendem movimentos. Estes são concebidos para cativar, para capturar a imaginação do público, muitas vezes confundindo a linha entre a realidade e o simulacro. Tais acontecimentos não são aleatórios, mas são meticulosamente elaborados para mudar ideologias, tal como os grandes sinais propostos pelo falso profeta, que funcionam para redirecionar a sinceridade e a devoção. No entanto, a analogia não se esgota na tecnologia ou nas figuras carismáticas. Ela se estende à própria estrutura da mídia e da comunicação. Numa era onde a informação é omnipresente, capaz de ligar mentes e corações através de grandes distâncias, as palavras que consumimos têm o poder de moldar paisagens espirituais. O púlpito digital estende-se por toda parte, transmitindo sermões sobre comércio e poder, muitas vezes alinhando-se de forma suspeita com os desejos mundanos. À medida que as mensagens fluem para nossa consciência, elas carregam os tons suaves de um cordeiro, mas são sustentadas pelas ideologias sussurradas de um dragão. Nas nossas vidas, a reflexão sobre estes paralelos convida à cautela e ao discernimento. Desafia-nos a olhar para além da superfície, para além das luzes bruxuleantes e das narrativas poderosamente tecidas. Chama-nos a manter o nosso olhar espiritual firme na fonte da verdadeira luz em meio às chamas concorrentes. Pois os sinais do falso profeta são concebidos para cativar e distrair, levando à adoração da besta, uma mudança na lealdade que ocorre subtilmente, muitas vezes abaixo da superfície da consciência. Concluindo, o poder sedutor dos falsos milagres serve como um conto de advertência, uma reflexão moderna de uma narrativa bíblica destinada a despertar a vigilância na nossa jornada espiritual. Através desta lente, compreendemos que, por mais maravilhosas que possam parecer as maravilhas modernas, devemos empregar sabedoria e discernimento. Vamos neutralizar o sussurro do dragão com a verdade, não deixando que o brilho cegue a nossa visão espiritual, mas sim ilumine o caminho em direção à compreensão genuína e à fé inabalável. Neste capítulo, o sistema de controle, comprar, vender e pertencer, nos aprofundamos em Apocalipse 13, 16 e 17, que oferece uma descrição vívida do controle total através de meios econômicos. Fala de um sistema onde ninguém pode comprar ou vender a menos que tenha a marca da besta. Esta noção, embora antiga, encontra uma ressonância alarmante no panorama tecnológico e econômico actual, revelando um padrão que não podemos ignorar. Imagine um mundo onde a sua capacidade de participar no comércio diário depende de uma marca abrangente. Não se trata apenas de um emblema físico impresso em nossa pele. É um símbolo que representa a lealdade a um sistema que exige a sua alma em troca da sobrevivência. A era digital coloca-nos face a face com inovações que ecoam estranhamente estas advertências bíblicas. Consideremos as moedas digitais, por exemplo, uma mudança moderna em direção a economias sem dinheiro que, superficialmente, prometem conveniência e segurança. No entanto, também detém o potencial para um controle sem precedentes sobre quem pode participar na economia
e como. Com cada transação registrada em um sistema centralizado ou blockchain, o anonimato desaparece e a supervisão se torna generalizada. Será que, ao abraçar a facilidade da moeda digital, estamos, sem saber, a aproximar-nos de um sistema onde a nossa compra e venda pode ser restringida ao toque de um botão? Depois, há os sistemas de identificação global, apresentados como soluções para o comércio e viagens globais contínuos. Estes sistemas unificam identidades através de dados biométricos, criando um único ponto de autoridade que pode conceder ou negar acesso a bens e serviços. A digitalização biométrica, que já foi uma característica da ficção científica, agora é comum, incorporada em aeroportos, locais de trabalho e até mesmo em dispositivos pessoais. É uma conveniência que também rastreia e traça perfis de indivíduos com base em seus identificadores mais pessoais. Esta infraestrutura de comando e controlo baseada em dados torna possível delinear quem está dentro e quem está fora, refletindo a assustadora profecia do Apocalipse sobre a lealdade forçada. A vigilância da inteligência artificial amplifica ainda mais esta capacidade de controlo. Os algoritmos coletam volumes inimagináveis de dados, conhecendo não apenas nossos hábitos de consumo, mas também nossos desejos, medos e alianças. É uma rede de informação que nos fixa efetivamente no mapa econômico global, muitas vezes sem consentimento explícito. Esta capacidade anuncia um futuro onde a conformidade não será policiada por agentes humanos, mas por uma lógica de máquina fria e calculada, desprovida de piedade ou compreensão. Será esta a época em que as decisões da diretoria ditam o nosso acesso ao essencial da vida sob o pretexto do progresso. A ideia de uma marca, então, ultrapassa a fisicalidade de um sinal visível e torna-se emblemática da nossa rendição a um sistema abrangente. Trata-se de lealdade, não necessariamente com devoção consciente, mas através de participação complacente. Ao trocarmos a privacidade pela personalização, a independência pela integração, estaremos involuntariamente a conceder a nossa autonomia. Com esta conveniência percebida, há uma corrente de profundo significado espiritual. O que enfrentamos hoje reflete as advertências bíblicas, não em letras gravadas na pele, mas no tipo mais subtil de subjugação que surge com a aceitação das estruturas de controlo. Estaremos trocando a sagrada liberdade humana por conforto e conformidade, mesmo sem perceber? Nisto, a revelação não é apenas uma declaração de destruição, mas uma revelação de consciência. Exorta-nos a examinar se estamos a ficar enredados num tecido a partir da complacência e do controlo. Como indivíduos, é fundamental escolher entre tomar uma posição ou alinhar-se silenciosamente com uma agenda invisível. Devemos perguntar-nos se esta trajetória reflete uma rendição do espírito em prol da adaptação a um mundo arquitetado pela arrogância humana. Ao avaliar esses conceitos, é imperativo considerar como a personalidade, a comunidade e a fé desempenham seus papéis. Estamos nos envolvendo profundamente em nossas amizades, nutrindo relacionamentos que desafiam e defendem valores pessoais além dos transacionais. Nas nossas comunidades, defendemos sistemas que valorizem a privacidade e defendam a dignidade individual. Será a nossa fé praticada de uma forma que resiste às falsas seguranças do controle moderno, olhando em vez disso para a segurança divina que transcende os sistemas terrenos. O aviso do Apocalipse serve como um toque de clarim para reconhecer quando os avanços na tecnologia e na economia passam de ferramentas que facilitam a vida para mestres que ditam os termos. Este capítulo convida à contemplação e à vigilância contra o caminhar cegamente nas teias da conveniência, não cedendo à soberania moral. Se quisermos evitar a armadilha fatídica que o Apocalipse pressagia, começaremos por discernir as marcas de lealdade que carregamos hoje. São de convicção ou de submissão. Use este momento como ponto de reflexão. Considere as tecnologias e sistemas com os quais você interage diariamente. São ferramentas a serviço da missão maior da sua vida ou tornaram-se gaiolas que moldam sutilmente a sua liberdade? Em última análise, o sistema em que escolhemos participar e os seus mecanismos dirão muito sobre a marca que deixamos no nosso próprio espírito. No drama que se desenrola da história humana, onde sombras e luz se cruzam,
Um aviso profundo ecoa através do tempo, escondido nas páginas antigas das Escrituras, porque aparecerão falsos messias e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Mateus 24:24. Este versículo não é apenas um conto de advertência. É um alerta profético, apontando para um engano tão astuto e abrangente que poderia enredar até mesmo aqueles que são firmes em sua fé. A gravidade desta previsão assenta fortemente na estrutura da nossa paisagem espiritual moderna. Uma tapeçaria cada vez mais entrelaçada com compromissos, conforto e tendências culturais que ameaçam ofuscar a verdade. No coração de muitas igrejas hoje, existe um desvio sutil, mas generalizado, do alicerce da verdade inflexível em direção a uma mistura mais palatável de tranquilidade espiritual. A doutrina da acomodação convida os fiéis a uma experiência de fé que prioriza o conforto sobre a convicção, onde os princípios fundamentais do cristianismo são remodelados para ecoar a narrativa cultural predominante. Esta mudança, embora aparentemente benigna, funciona como solo fértil para as sementes do engano. Quando a verdade se torna um conceito flexível, facilmente moldado para se adequar às preferências pessoais ou às normas sociais, o cenário está montado para que o grande engano se enraize. Considere o fascínio de uma fé que promete inclusão sem responsabilidade, aceitação sem transformação. Dentro deste paradigma, o engano próspera, apresentando-se não como uma ameaça, mas como uma extensão lógica de um evangelho mal compreendido. A noção de um falso Messias não evoca necessariamente imagens de um indivíduo que reivindica um estatuto divino. Fala de ideologias e sistemas que se posicionam como a solução para os anseios e clamores por justiça mais profundos da humanidade, muitas vezes à custa da verdade bíblica. O engano que se aproxima terá o disfarce de segurança, emoldurado por uma aura de lógica e razão. Irá defender a inclusão, ao mesmo tempo que corroerá subtilmente a essência da verdade divina. Ironicamente, a mensagem de inclusão torna-se a própria ferramenta usada para excluir o Deus da verdade, levando muitos a alinharem voluntariamente as suas lealdades com princípios contrários aos ensinamentos de Cristo. Neste cenário, os despreparados emocional e espiritualmente encontrar-se apanhados no turbilhão de um movimento aparentemente benevolente que carece da força fundamental necessária para resistir às provações do fim dos tempos. O discernimento espiritual torna-se essencial para navegar nestas águas turvas. Numa era onde a informação é omnipresente, capaz de ligar mentes e corações através de grandes distâncias, as palavras que consumimos têm o poder de moldar paisagens espirituais. O púlpito digital estende-se por toda parte, transmitindo sermões sobre comércio e poder, muitas vezes alinhando-se de forma suspeita com os desejos mundanos. À medida que as mensagens fluem para a nossa consciência, elas carregam os tons suaves de um cordeiro, mas são sustentadas pelas ideologias sussurradas de um dragão. Nas nossas vidas, a reflexão sobre estes paralelos convida à cautela e ao discernimento. Desafia-nos a olhar para além da superfície, para além das luzes bruxuleantes e das narrativas poderosamente tecidas. Chama-nos a manter o nosso olhar espiritual firme na fonte da verdadeira luz em meio às chamas concorrentes. Pois os sinais do falso profeta são concebidos para cativar e distrair, levando à adoração da besta, uma mudança na lealdade que ocorre subtilmente, muitas vezes abaixo da superfície da consciência. Concluindo, o poder sedutor dos falsos milagres serve como um conto de advertência, uma reflexão moderna de uma narrativa bíblica destinada a despertar a vigilância na nossa jornada espiritual. Através desta lente, compreendemos que, por mais maravilhosas que possam parecer as maravilhas modernas, devemos empregar sabedoria e discernimento. Vamos neutralizar o sussurro do dragão com a verdade, não deixando que o brilho cegue a nossa visão espiritual, mas sim ilumine o caminho em direção à compreensão genuína e à fé inabalável. Neste capítulo, o sistema de controle, comprar, vender e pertencer, nos aprofundamos em Apocalipse 13, 16 e 17, que oferece uma descrição vívida do controle total através de meios econômicos. Fala de um sistema onde ninguém pode comprar ou vender a menos que tenha a marca da besta. Esta noção, embora antiga,
encontra uma ressonância alarmante no panorama tecnológico e econômico actual, revelando um padrão que não podemos ignorar. Imagine um mundo onde a sua capacidade de participar no comércio diário depende de uma marca abrangente. Não se trata apenas de um emblema físico impresso em nossa pele. É um símbolo que representa a lealdade a um sistema que exige a sua alma em troca da sobrevivência. A era digital coloca-nos face a face com inovações que ecoam estranhamente estas advertências bíblicas. Consideremos as moedas digitais, por exemplo, uma mudança moderna em direção a economias sem dinheiro que, superficialmente, prometem conveniência e segurança. No entanto, também detém o potencial para um controle sem precedentes sobre quem pode participar na economia e como. Com cada transação registrada em um sistema centralizado ou blockchain, o anonimato desaparece e a supervisão se torna generalizada. Será que, ao abraçar a facilidade da moeda digital, estamos, sem saber, a aproximar-nos de um sistema onde a nossa compra e venda pode ser restringida ao toque de um botão? Depois, há os sistemas de identificação global, apresentados como soluções para o comércio e viagens globais contínuos. Estes sistemas unificam identidades através de dados biométricos, criando um único ponto de autoridade que pode conceder ou negar acesso a bens e serviços. A digitalização biométrica, que já foi uma característica da ficção científica, agora é comum, incorporada em aeroportos, locais de trabalho e até mesmo em dispositivos pessoais. É uma conveniência que também rastreia e traça perfis de indivíduos com base em seus identificadores mais pessoais. Esta infraestrutura de comando e controlo baseada em dados torna possível delinear quem está dentro e quem está fora, refletindo a assustadora profecia do Apocalipse sobre a lealdade forçada. A vigilância da inteligência artificial amplifica ainda mais esta capacidade de controlo. Os algoritmos coletam volumes inimagináveis de dados, conhecendo não apenas nossos hábitos de consumo, mas também nossos desejos, medos e alianças. É uma rede de informação que nos fixa efetivamente no mapa econômico global, muitas vezes sem consentimento explícito. Esta capacidade anuncia um futuro onde a conformidade não será policiada por agentes humanos, mas por uma lógica de máquina fria e calculada, desprovida de piedade ou compreensão. Será esta a época em que as decisões da diretoria ditam o nosso acesso ao essencial da vida sob o pretexto do progresso. A ideia de uma marca, então, ultrapassa a fisicalidade de um sinal visível e torna-se emblemática da nossa rendição a um sistema abrangente. Trata-se de lealdade, não necessariamente com devoção consciente, mas através de participação complacente. Ao trocarmos a privacidade pela personalização, a independência pela integração, estaremos involuntariamente a conceder a nossa autonomia. Com esta conveniência percebida, há uma corrente de profundo significado espiritual. O que enfrentamos hoje reflete as advertências bíblicas, não em letras gravadas na pele, mas no tipo mais subtil de subjugação que surge com a aceitação das estruturas de controlo. Estaremos trocando a sagrada liberdade humana por conforto e conformidade, mesmo sem perceber? Nisto, a revelação não é apenas uma declaração de destruição, mas uma revelação de consciência. Exorta-nos a examinar se estamos a ficar enredados num tecido a partir da complacência e do controlo. Como indivíduos, é fundamental escolher entre tomar uma posição ou alinhar-se silenciosamente com uma agenda invisível. Devemos perguntar-nos se esta trajetória reflete uma rendição do espírito em prol da adaptação a um mundo arquitetado pela arrogância humana. Ao avaliar esses conceitos, é imperativo considerar como a personalidade, a comunidade e a fé desempenham seus papéis. Estamos nos envolvendo profundamente em nossas amizades, nutrindo relacionamentos que desafiam e defendem valores pessoais além dos transacionais. Nas nossas comunidades, defendemos sistemas que valorizem a privacidade e defendam a dignidade individual. Será a nossa fé praticada de uma forma que resiste às falsas seguranças do controle moderno, olhando em vez disso para a segurança divina que transcende os sistemas terrenos? O aviso do Apocalipse serve como um toque de clarim para reconhecer quando os avanços na tecnologia e na economia passam de ferramentas que facilitam a vida para mestres que ditam os termos.
Este capítulo convida à contemplação e à vigilância contra o caminhar cegamente nas teias da conveniência, não cedendo à soberania moral. Se quisermos evitar a armadilha fatídica que o Apocalipse pressagia, começaremos por discernir as marcas de lealdade que carregamos hoje. São de convicção ou de submissão? Use este momento como ponto de reflexão. Considere as tecnologias e sistemas com os quais você interage diariamente. São ferramentas a serviço da missão maior da sua vida ou tornaram-se gaiolas que moldam sutilmente a sua liberdade? Em última análise, o sistema em que escolhemos participar e os seus mecanismos dirão muito sobre a marca que deixamos no nosso próprio espírito. No drama que se desenrola da história humana, onde sombras e luz se cruzam, um aviso profundo ecoa através do tempo, escondido nas páginas antigas das Escrituras, porque aparecerão falsos messias e falsos profetas e farão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os eleitos. Mateus 24:24. Este versículo não é apenas um conto de advertência. É um alerta profético, apontando para um engano tão astuto e abrangente que poderia enredar até mesmo aqueles que são firmes em sua fé. A gravidade desta previsão assenta fortemente na estrutura da nossa paisagem espiritual moderna. Uma tapeçaria cada vez mais entrelaçada com compromissos, conforto e tendências culturais que ameaçam ofuscar a verdade. No coração de muitas igrejas hoje, existe um desvio sutil, mas generalizado, do alicerce da verdade inflexível em direção a uma mistura mais palatável de tranquilidade espiritual. A doutrina da acomodação convida os fiéis a uma experiência de fé que prioriza o conforto sobre a convicção, onde os princípios fundamentais do cristianismo são remodelados para ecoar a narrativa cultural predominante. Esta mudança, embora aparentemente benigna, funciona como solo fértil para as sementes do engano. Quando a verdade se torna um conceito flexível, facilmente moldado para se adequar às preferências pessoais ou às normas sociais, o cenário está montado para que o grande engano se enraize. Considere o fascínio de uma fé que promete inclusão sem responsabilidade, aceitação sem transformação. Dentro deste paradigma, o engano próspera, apresentando-se não como uma ameaça, mas como uma extensão lógica de um evangelho mal compreendido. A noção de um falso Messias não evoca necessariamente imagens de um indivíduo que reivindica um estatuto divino. Fala de ideologias e sistemas que se posicionam como a solução para os anseios e clamores por justiça mais profundos da humanidade, muitas vezes à custa da verdade bíblica. O engano que se aproxima terá o disfarce de segurança, emoldurado por uma aura de lógica e razão. Irá defender a inclusão, ao mesmo tempo que corroerá subtilmente a essência da verdade divina. Ironicamente, a mensagem de inclusão torna-se a própria ferramenta usada para excluir o Deus da verdade, levando muitos a alinharem voluntariamente as suas lealdades com princípios contrários aos ensinamentos de Cristo. Neste cenário, os despreparados emocional e espiritualmente encontrar-se-ão apanhados no turbilhão de um movimento aparentemente benevolente que carece da força fundamental necessária para resistir às provações do fim dos tempos. O discernimento espiritual torna-se essencial para navegar nestas águas turvas. O discernimento nos chama a olhar além das aparências superficiais, a questionar todo o espírito e profecia contra o pano de fundo da palavra de Deus. 1 João 4:1. Exige um compromisso inabalável com a verdade, uma determinação de abraçar os ensinamentos, por vezes desconfortáveis, das Escrituras, em vez de sucumbir às pressões culturais. É através do discernimento que se distingue a luz da verdade genuína da falsa aurora do engano. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, alertou sobre um engano permitido por Deus para aqueles que rejeitam a verdade. 2 Tessalonicenses 2:9-11. Esta passagem perturbadoramente profética serve tanto como uma advertência quanto como um chamado. Quando a verdade é rejeitada ou diluída, a mente torna-se suscetível ao engano. Aqueles que escolhem a complacência em vez do confronto com o pecado, o conforto em vez da coragem de Cristo, encontrar-se-ão vulneráveis às ilusões de uma pseudo-verdade permissível que cativa sem libertar. A apatia, portanto, não é apenas uma postura passiva, mas um participante ativo no avanço do engano.
O caminho para o esquecimento espiritual é pavimentado com as boas intenções daqueles que preferem a segurança da aceitação à incerteza de permanecer firmes na verdade. À medida que a batalha espiritual se intensifica, a necessidade de os crentes estarem enraizados nas Escrituras, rigorosos na oração e resolutos nas suas convicções torna-se cada vez mais urgente. A narrativa que se desenrolou, desde o início da humanidade, continua a sua marcha inexorável em direção a uma resolução climática. Nestes tempos, os cristãos são desafiados a despertar do seu sono, a rejeitar a fachada sedutora de um evangelho vazio que exige pouco e oferece ainda menos. A tragédia daqueles que são enredados pelo engano não residirá no engano em si, mas na erosão gradual de uma relação outrora vibrante com a verdade, trocada pelo conforto transitório da aprovação social. À medida que o mundo avança em direção à revelação destas mensagens ocultas, os crentes são chamados a fortalecer os seus alicerces espirituais. A Igreja deve emergir como um farol de verdade inabalável no meio do caos turbulento, guiando as almas com a luz da palavra imutável de Deus. Nesta era de incerteza, o apelo à fidelidade ressoa mais alto do que nunca, exortando cada crente a fortalecer o seu coração contra o engano com o escudo da verdade e a espada do Espírito. Pois quando o mundo inteiro se curvar ao fascínio atraente de uma paz fraudulenta, as verdadeiras identidades daqueles que permanecem firmes na fé brilharão com um brilho que não pode ser negado. Permanecer firme quando o mundo se curva é um esforço espiritual, uma decisão resoluta de se manter firme quando todos os ventos sopram contra você. Numa época em que o compromisso e a conveniência parecem ser a norma, somos chamados a trilhar um caminho diferente. Os desafios não são meramente externos, são batalhas do coração, da mente e do espírito. Eles exigem uma ancoragem em algo mais profundo do que nós mesmos, uma ancoragem na palavra de Deus. Este compromisso não é passivo, mas ativo, exigindo um envolvimento contínuo com as Escrituras como um guia vivo e respiratório que oferece força e discernimento. Ancorar sua vida na palavra de Deus não é apenas um passo fundamental, mas uma tábua de salvação. As Escrituras não são meros textos antigos, eles são a voz de Deus, atemporal e eternamente relevante. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula. Julga os pensamentos e atitudes do coração. Assim, mergulhar na Bíblia nos equipa para distinguir entre as verdades eternas e os enganos transitórios desta era. Construir uma vida de oração e santidade é como construir uma fortaleza. A oração é o diálogo que fortalece nossa conexão com Deus, permitindo-nos alinhar nossa vontade com a dele e obter clareza em meio à confusão. 1 Tessalonicenses 5:17 nos incentiva a orar continuamente. Esta persistência na oração é essencial, não apenas como remédio para os problemas diários, mas como prática de intimidade com o Pai. Através da oração, o Espírito Santo nos guia para a santidade, um estado de vida separado, santificado para os seus propósitos. A santidade não tem a ver com perfeição, mas com uma busca por Deus acima de tudo. Resistir ao compromisso, mesmo em questões pequenas, é talvez a postura mais difícil. O compromisso pode parecer uma acomodação inofensiva, uma ligeira flexão de convicção em prol da paz ou da conveniência. No entanto, é nestes pequenos acordos que o fundamento da fé pode enfraquecer. A história de Daniel serve como testemunho do poder da resistência. Mesmo quando confrontado com a ameaça da cova dos leões, ele permaneceu firme, recusando-se a abandonar a sua devoção a Deus por causa da segurança ou do favor. Tal como Daniel, os nossos apelos podem não nos levar a leões físicos, mas enfrentamos provações ferozes. Permanecer firme na fé significa não permitir espaço para concessões, permanecer verdadeiro mesmo quando parece inconsequente para os outros. O discernimento através de lentes bíblicas é a bússola que nos guia através da paisagem dos nossos tempos. Numa época em que a verdade é muitas vezes subjetiva, a capacidade de discernir o que é certo torna-se inestimável.
Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossas mentes. Esta transformação permite-nos testar e aprovar a vontade de Deus, navegando em situações com uma visão que é divinamente dotada, em vez de influenciada pelo mundo. Todos esses passos culminam numa firmeza descrita em Apocalipse 14:12, onde a perseverança dos santos é destacada. Aqui está o apelo à perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Esta perseverança não se trata apenas de sobreviver às provações, mas de continuar a defender a fé com esperança e fidelidade face à adversidade. Encontramo-nos num momento crítico. O engano não é apenas uma preocupação futura, mas uma realidade presente. As escolhas que fazemos hoje refletem a nossa preparação ou a falta dela para os desafios de amanhã. Defender a verdade, especialmente quando isso nos custa, exige um coração totalmente rendido ao propósito de Deus. Não se trata de ser desafiador por desafiar, mas sim de um compromisso inabalável com a verdade que liberta e transforma. A questão permanece: estamos preparados para resistir, suportar? Cada decisão, pequena ou significativa, molda a nossa resiliência espiritual. Num mundo que se curva, sejamos aqueles que permanecem, ancorados, em oração, intransigentes e com discernimento. O apelo é para que os santos se levantem, não apenas em nome, mas em actos, incorporando a verdade que professamos com determinação inabalável. Que as nossas vidas reflitam esta vocação divina, como faróis de luz num mundo tantas vezes envolto em trevas, preparados para defender as verdades intemporais da fé. Não importa o custo. O discernimento nos chama a olhar além das aparências superficiais, a questionar todo o espírito e profecia contra o pano de fundo da palavra de Deus. 1 João 4:1. Exige um compromisso inabalável com a verdade, uma determinação de abraçar os ensinamentos, por vezes desconfortáveis, das Escrituras, em vez de sucumbir às pressões culturais. É através do discernimento que se distingue a luz da verdade genuína da falsa aurora do engano. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, alertou sobre um engano permitido por Deus para aqueles que rejeitam a verdade. 2 Tessalonicenses 2:9-11. Esta passagem perturbadoramente profética serve tanto como uma advertência quanto como um chamado. Quando a verdade é rejeitada ou diluída, a mente torna-se suscetível ao engano. Aqueles que escolhem a complacência em vez do confronto com o pecado, o conforto em vez da coragem de Cristo, encontrar-se-ão vulneráveis às ilusões de uma pseudo-verdade permissível que cativa sem libertar. A apatia, portanto, não é apenas uma postura passiva, mas um participante ativo no avanço do engano. O caminho para o esquecimento espiritual é pavimentado com as boas intenções daqueles que preferem a segurança da aceitação à incerteza de permanecer firmes na verdade. À medida que a batalha espiritual se intensifica, a necessidade de os crentes estarem enraizados nas Escrituras, rigorosos na oração e resolutos nas suas convicções torna-se cada vez mais urgente. A narrativa que se desenrolou, desde o início da humanidade, continua a sua marcha inexorável em direção a uma resolução climática. Nestes tempos, os cristãos são desafiados a despertar do seu sono, a rejeitar a fachada sedutora de um evangelho vazio que exige pouco e oferece ainda menos. A tragédia daqueles que são enredados pelo engano não residirá no engano em si, mas na erosão gradual de uma relação outrora vibrante com a verdade, trocada pelo conforto transitório da aprovação social. À medida que o mundo avança em direção à revelação destas mensagens ocultas, os crentes são chamados a fortalecer os seus alicerces espirituais. A Igreja deve emergir como um farol de verdade inabalável no meio do caos turbulento, guiando as almas com a luz da palavra imutável de Deus. Nesta era de incerteza, o apelo à fidelidade ressoa mais alto do que nunca, exortando cada crente a fortalecer o seu coração contra o engano com o escudo da verdade e a espada do Espírito. Pois quando o mundo inteiro se curvar ao fascínio atraente de uma paz fraudulenta, as verdadeiras identidades daqueles que permanecem firmes na fé brilharão com um brilho que não pode ser negado. Permanecer firme quando o mundo se curva é um esforço espiritual,
uma decisão resoluta de se manter firme quando todos os ventos sopram contra você. Numa época em que o compromisso e a conveniência parecem ser a norma, somos chamados a trilhar um caminho diferente. Os desafios não são meramente externos, são batalhas do coração, da mente e do espírito. Eles exigem uma ancoragem em algo mais profundo do que nós mesmos, uma ancoragem na palavra de Deus. Este compromisso não é passivo, mas ativo, exigindo um envolvimento contínuo com as Escrituras como um guia vivo e respiratório que oferece força e discernimento. Ancorar sua vida na palavra de Deus não é apenas um passo fundamental, mas uma tábua de salvação. As Escrituras não são meros textos antigos, eles são a voz de Deus, atemporal e eternamente relevante. Hebreus 4:12 nos lembra que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula. Julga os pensamentos e atitudes do coração. Assim, mergulhar na Bíblia nos equipa para distinguir entre as verdades eternas e os enganos transitórios desta era. Construir uma vida de oração e santidade é como construir uma fortaleza. A oração é o diálogo que fortalece nossa conexão com Deus, permitindo-nos alinhar nossa vontade com a dele e obter clareza em meio à confusão. 1 Tessalonicenses 5:17 nos incentiva a orar continuamente. Esta persistência na oração é essencial, não apenas como remédio para os problemas diários, mas como prática de intimidade com o Pai. Através da oração, o Espírito Santo nos guia para a santidade, um estado de vida separado, santificado para os seus propósitos. A santidade não tem a ver com perfeição, mas com uma busca por Deus acima de tudo. Resistir ao compromisso, mesmo em questões pequenas, é talvez a postura mais difícil. O compromisso pode parecer uma acomodação inofensiva, uma ligeira flexão de convicção em prol da paz ou da conveniência. No entanto, é nestes pequenos acordos que o fundamento da fé pode enfraquecer. A história de Daniel serve como testemunho do poder da resistência. Mesmo quando confrontado com a ameaça da cova dos leões, ele permaneceu firme, recusando-se a abandonar a sua devoção a Deus por causa da segurança ou do favor. Tal como Daniel, os nossos apelos podem não nos levar a leões físicos, mas enfrentamos provações ferozes. Permanecer firme na fé significa não permitir espaço para concessões, permanecer verdadeiro mesmo quando parece inconsequente para os outros. O discernimento através de lentes bíblicas é a bússola que nos guia através da paisagem dos nossos tempos. Numa época em que a verdade é muitas vezes subjetiva, a capacidade de discernir o que é certo torna-se inestimável. Romanos 12:2 nos exorta a não nos conformarmos com o padrão deste mundo, mas a sermos transformados pela renovação de nossas mentes. Esta transformação permite-nos testar e aprovar a vontade de Deus, navegando em situações com uma visão que é divinamente dotada, em vez de influenciada pelo mundo. Todos esses passos culminam numa firmeza descrita em Apocalipse 14:12, onde a perseverança dos santos é destacada. Aqui está o apelo à perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Esta perseverança não se trata apenas de sobreviver às provações, mas de continuar a defender a fé com esperança e fidelidade face à adversidade. Encontramo-nos num momento crítico. O engano não é apenas uma preocupação futura, mas uma realidade presente. As escolhas que fazemos hoje refletem a nossa preparação ou a falta dela para os desafios de amanhã. Defender a verdade, especialmente quando isso nos custa, exige um coração totalmente rendido ao propósito de Deus. Não se trata de ser desafiador por desafiar, mas sim de um compromisso inabalável com a verdade que liberta e transforma. A questão permanece: estamos preparados para resistir, suportar? Cada decisão, pequena ou significativa, molda a nossa resiliência espiritual. Num mundo que se curva, sejamos aqueles que permanecem, ancorados, em oração, intransigentes e com discernimento. O apelo é para que os santos se levantem, não apenas em nome, mas em actos, incorporando a verdade que professamos com determinação inabalável.
Que as nossas vidas reflitam esta vocação divina, como faróis de luz num mundo tantas vezes envolto em trevas, preparados para defender as verdades intemporais da fé. Não importa o custo.